sejam bem-vindos. Programa Cura-te, eu sou Nathalie Firmino. Eu sou Virgínia Pita. Todas as terças-feiras, às 13 horas, estaremos aqui com vocês no programa Cura-te na Vibe Mundial. Vamos passar para vocês agora os nossos contatos. 11 9 9903 0009, Nathalie, Teta Healing e Numerologia. 11 9 1103 7424, Virgínia, Psicoterapia Vibracional e Astrologia. O nosso Instagram, que vocês conseguem acompanhar todas as dicas, tudo por lá, e também falar conosco via direct, é o @Espaço Cura-te. O nosso site é o www.espacocurate.com.br. O nosso YouTube é Cura-te _oficial, que nós temos todas as gravações dos programas, shot com dicas, meditações, tá? E agora nós também estamos na nova plataforma Spotify, Espaço Cura-te, lá tendo meditações toda semana, o horóscopo, a previsão da semana também, tá bom? Mas também algumas dicas. Segue a gente lá, curte, compartilha. É isso aí, programa terapêutico, aproximando você da sua essência através do autoconhecimento. E o tema do nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre ancestralidade, né? A gente sabe que ao se conectar com os nossos ancestrais, a gente consegue reconhecer a importância daqueles que vieram antes de nós, né? E que nos moldam como a pessoa que nós somos hoje. Olha a importância da gente honrar as nossas memórias, honrar o nosso passado, honrar também os nossos costumes, os nossos valores, que vão ser transmitidos de gerações por gerações. Sim. Culturas, tradições, a gente carrega tudo isso através da nossa ancestralidade. E isso vem trazendo pra gente o quê? Como a Ana falou, a partir de bisavós, a partir de avós, vem trazendo o quê? Ancestralidade, além dela trabalhar tudo isso com a gente, ela também trabalha o quê? A nossa parte emocional. A nossa parte do outro, né? Ela é uma raiz de onde a gente veio, de um começo de tudo isso. Sim. Então, a importância da gente estar sempre ligado à nossa ancestralidade e ter essa qualidade ancestral, esse legado em paz com os nossos antepassados, né? Com as gerações anteriores, para a gente poder o quê? Providenciar nesta encarnação agora. Nós não diríamos a liquidez, porque isso não é preciso, não é verdadeiro. Mas ter o quê? O reconhecimento da cura do que não nos compete, do sofrimento que uma geração carrega, ou um karma, né, que uma geração carrega, e que a gente pode, tendo autoconhecimento e tendo a emoção, saber trabalhar tudo isso. Sim, né? E tudo isso traz aprendizado para nós, né? Onde a gente vai ter a nossa força, a inspiração, né? Da nossa resiliência. É muito legal a gente trabalhar a nossa ancestralidade, conectar com os nossos ancestrais, sempre trazendo o processo da cura, né? Porque a gente sabe que energeticamente os nossos ancestrais, tanto positivamente ou negativamente, eles estão, essa ressonância ela está no nosso DNA energético. Sim, a identidade. E muitas vezes eles estão ali ainda tentando resolver coisas que ficaram para ser resolvidas. Você sabe que eu quero até usar um exemplo que aconteceu há uns 15 dias atrás, é até uma cliente nova que veio me procurar. E ela escuta aqui o programa, ela segue a gente nas redes sociais, ela já tinha dado uma olhadinha num outro tema que nós também trabalhamos com ancestralidade, e ela percebeu que a geração da avó, da mãe dela, era a terceira que não conseguiam ficar casados. A avó teve o mesmo rompimento com o avô, então ela não teve contato, a mãe com o pai, e ela tinha acabado de ter o rompimento na relação. Então, você viu que estava se repetindo, né, uma situação. Porque ali no DNA dela tem uma ressonância e a gente vai repetir esses padrões. Por quê? Porque ali tem crenças genéticas que faz a gente acreditar, a gente não sabe nem de onde está vindo isso. É de um processo que está ali para quê? Para ser resolvido.
Então eu vou entender o que veio para mim, para eu trabalhar isso, para eu ter força, para eu dar continuidade no processo e trazer uma renovação de ciclo, no sentido Sim. de eu encarar um novo relacionamento e fazer esse relacionamento dar certo. Não é porque a minha mãe, meu pai, não é porque a minha avó, meu avô, meu bisavô não deram certo que eu não vou dar. Porque se eu acreditar nisso, no primeiro processo que eu tive ou que eu vivenciei numa experiência com eles, se eu acreditar nisso, eu vou ter essa crença me limitando pro resto da minha vida. Isso vai passar para quem? Vai passar para os meus filhos, vai passar para os que virão. E a avó fez um comentário com a mãe. Você não precisa se sujeitar a isso, que não foi nem nada tão grave. A mãe registrou aquilo. A mãe foi lá e também acabou clicando nesse gatilho nela, que aí durante a sessão, nós duas conversando, quando ela me reportou isso, eu falei, olha, sem querer sua avó acionou um gatilho na sua mãe, que a sua mãe acionou o mesmo gatilho em você. Então, quer dizer, na verdade, era lá da avó. E a gente faz muito isso, de repetir o que a mãe falou, o que o pai... Meu pai me falava isso, e fala e passa, né? Pro filho, pro neto. Então, tomar muito cuidado. É muito inconsciente. A gente não sabe a importância que a ancestralidade tem na nossa identidade. É muito grande, né? Ela tá, na verdade, em toda a nossa história. No momento que a gente já veio para cá, que a gente foi concebido, já foi determinado a escolha desta família, deste laboratório, né? Como a gente Sim, sempre porque a gente comenta. atrai a família que nós vamos estar aprendendo. Porque, como a gente sempre fala, a família é o primeiro laboratório. De 0 a 7 anos é onde a gente vai trabalhar as nossas emoções. E é ali que a gente faz os nossos traumas. É ali que a gente já traz toda a bagagem de crenças negativas, crenças limitantes. Então a gente precisa rever isso. O quanto a minha mãe falava, o quanto meu pai falava, é bom pra mim eu acreditar nisso. Porque se eu tô acreditando já há um tempo e não tá sendo bom, então eu preciso mudar isso. Porque a gente acha muito que pai e mãe, quando fala, é sentença. Pai e mãe tem razão naquilo que fala, mas a gente tem que ter a sabedoria. Mas eles também têm a experiência deles, né? Isso. Então a gente tem que ter a sabedoria de olhar o que vai me trazer isso que ele tá me falando. Pera, é uma experiência só dele? Ele tá expressando uma experiência, então aquilo realmente é um gatilho, é uma situação que ele não soube trabalhar, ou é uma experiência bem resolvida, então ele está só mesmo me narrando essa situação. A gente tem que tomar esse tipo de cuidado, porque se é uma experiência bem resolvida que ele já aprendeu, ele vai ter um outro tom para falar com você e não vai ser um gatilho. Não vai ser uma situação que vai estar se repetindo, é apenas uma experiência. A partir do momento que ele não sanou aquilo, aquelas mulheres que não encontraram os parceiros perfeitos que elas geraram para elas, nenhum parceiro presta. Aí fala, mas a minha mãe passou por isso, a minha avó, então... É o que aconteceu nessa sessão. E aí acredita, né? É o que aconteceu nessa sessão. E aí ela teve uma lucidez tão grande de compreender, não, realmente você tem razão. Ele não era o errado, a errada sou eu estava cobrando, eu estava exigindo e ele tinha razão quando ele também me falava, mas você está tão cega naquela situação, naquela imposição de tempo, que na verdade acaba nem sendo um tempo que você está vivenciando. A gente também tem clientes em comum que a gente vê o quê? Separação, rompimento de pai e mãe, e filho até hoje fazendo papel de pai e mãe. E pai e mãe já nem vive mais isso. Sim. E a gente vê também aquela coisa assim, a mãe e o pai se separam. Aí a mãe olha para a criança e vê aquela criança e lembra do pai. Aí transmite aquela raiva. A criança começa a sentir raiva da mãe, não sabe nem porque está sentindo raiva da mãe. Aí a mãe começa a culpar a mãe pelo pai. E é um processo muito doloroso. Por isso que nós temos que olhar para os nossos filhos e abençoar eles, independente se a gente é casado, se a gente não é, se deu certo, se não deu. E permitir que eles façam as escolhas deles. Eles estão aqui para fazer o papel? Eles estão, mas eles também estão aqui para mudar o que eles acharem importante. Essa é a importância quando a gente fala que você está num processo de ancestralidade saudável, num processo de ancestralidade feliz. Cada um vem no seu papel sendo colocado dessa forma. Quantas pessoas a gente vê através da terapia, através do processo de constelação e muitas outras técnicas que a gente trabalha, a pessoa no papel dela errado. Quanto filho tendo que fazer um papel de pai e mãe, porque pai e mãe não tem esse nível de consciência.
E a gente vem de uma geração atrás da gente que é dessa forma, porque eles não tiveram a oportunidade do autoconhecimento como a gente teve. Mas a partir do momento que eu me autoconheço e que eu conheço a minha ancestralidade e a minha história, eu sei como cada um é, o melhor que cada um pode dar. E nesse processo de cura, a gente se libertar desses padrões negativos, né? Quando eu começo o atendimento com uma pessoa, um cliente novo, quando ele vem, a primeira coisa que eu vou querer saber é sobre o pai e a mãe. Como foi, né? Como foi gerado, como foi a infância, por quê? Porque a gente sabe que quando vem, já vem com muitos traumas, já vem com muitos padrões negativos de uma vivência, de uma experiência com o pai e com a mãe. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente se curar é ressignificar esse pai e essa mãe, porque nós somos metade a nossa mãe e metade o nosso pai. Isso não tem jeito. A gente sempre fala, nós somos luz e sombra. Então, a nossa luz e sombra, no nosso pai também existe. Então, é importante a gente trabalhar o pai e a mãe, porque tudo aquilo que eu renego na minha mãe é a minha sombra. Tudo que eu renego no meu pai é a minha sombra. Então, se eu não trabalhar a minha sombra, eu tô sempre colocando uma luz na minha frente, mas eu tô totalmente se enganando. Sombra ali, treva. Então, é muito importante. Então, assim, a gente tem que trabalhar tanto pai e mãe, e tanto luz e sombra. Por quê? Se somos metade nossa mãe, nosso pai, a gente tem que primeiro aceitar esse pai e essa mãe que veio para nós, como eles são. Se eu tive um pai, se eu não tive, se eu tive uma mãe ou não tive, se eu tive amor, se eu não tive. Só o fato deles terem nos dado a vida, nós já temos que honrar pai e mãe. Porque é muito difícil hoje você ter um processo de evolução na Terra. Tem muitos espíritos aí, tem uma fila para fazer o processo dessa encarnação aqui na matéria. Então, só de você ter o privilégio de estar aqui na matéria, realizando o teu propósito de vida, sai do lugar do vitimismo, para de cobrar o teu pai e tua mãe daquilo que você não recebeu. Porque isso que você está cobrando, eles não tiveram. Traz para a tua consciência de que foi o melhor que eles souberam fazer. Mesmo se foi algo muito doloroso, muito que te deu muito trauma. Ressignifica isso, se liberta disso. Porque se você não se libertar disso, você não consegue ser feliz. Você não tem propósito de vida. Na tua profissão você vai mal. Seus relacionamentos você vai mal. Vida tudo próspera, vai mal, então, dinheiro. Vida próspera é vinculada total à ancestralidade. Todas as pessoas que nos procuram com conflito, com problema financeiro, e a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, vai buscar, vai entender, tá tudo vinculado a isso. Por quê? Porque a ancestralidade, ela é o quê? Ela é a fonte da sabedoria, da tua identidade, do teu pertencimento, da tua saúde. Então você precisa honrar essas pessoas que vieram antes de você, essas pessoas que te deram a vida e as dores que elas passaram. Você não precisa repetir o processo. Sim. Você precisa ter autoconhecimento e compreender. Olha, são experiências delas, mas honrar você precisa, porque isso te pertence. E quando eu falo honrar pai e mãe, se dentro de mim é metade minha mãe e metade meu pai, como que tá essa mãe e esse pai? Se eu odeio meu pai, se eu odeio minha mãe, como que vai estar dentro de mim? Como a minha força? Então, é muito importante você olhar o que a tua mãe tem de bom e trazer para dentro de você. E o que o teu pai tem de bom, traz para dentro de você, une essa força que é você, é a tua totalidade ali dentro de você. E aquilo que você não acha legal na tua mãe, que você não acha legal no teu pai, ressignifica isso no sentido, olha, perdoo, eles fazem isso, é algo que eu não gosto, eu não vou fazer igual, eu não vou julgar. Sim. Porque a gente julga muito, né? O ego, ele tem esse papel do julgamento o tempo inteiro. Então, eu vou tentar não entrar nisso, porque eu tô me julgando, porque eu sou assim, igual a eles. Começa a se perceber. E a gente se vê pela nossa lente, não pela lente do outro. E, de repente, algo que te doa no outro, que pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser, sim, sua avó que te criou, teu avô, tá faltando também em você. Então, sim, olha para aquilo e fala, olha, realmente é o melhor e eu também vou tentar fazer o meu melhor, eu também vou buscar o meu melhor. É muito difícil, porque assim, a gente vem num processo reencarnatório
e a gente vem numa busca. Então, cada um de nós está num nível, num processo evolutivo. Então, a gente também tem as afinidades, é natural. Tanto que a gente vê quantas pessoas que acabam tendo mais afinidade com pai, afinidade com mãe. Por quê? Porque até a forma de pensamentos, ideais, a forma como eu vou me comportar nessa encarnação e aquela, eu vou ter uma ressonância de espelhamento. E tá tudo bem. A gente não tá aqui dizendo que não é saudável. É muito saudável. É muito saudável. Eu mesmo tinha muito mais referências ao meu pai, que se identificava muito mais comigo do que a minha mãe. E tá tudo bem. E meu irmão ao contrário. E tá tudo bem. Mas eu olhar para aquela situação e dizer, isso não vai me prejudicar, porque é o melhor. E eu também vou tentar fazer o meu melhor nesta encarnação para ajudar essa pessoa a ser o melhor dela. Ai, Vi, mas essa pessoa me incomoda, me magoa porque é meu pai, porque é minha mãe. Na minha concepção não é uma pessoa boa. Tá tudo bem, você não tem que inserir ela na sua vida e dizer amém para tudo isso, mas você tem que trabalhar para que aquilo não te doa mais, para aquilo não te incomode mais. Para resolver, né? E para quando você conseguir tratar aquilo, seja com equilíbrio, com serenidade. Olha, não pode ser desse jeito, não dá desse jeito, mas eu consigo dessa forma também. Você também vai ajudar o outro no processo dele. Sim. É importante a gente ter essa mentalidade de que estamos aqui para aprender, né? Um com os outros e também para ajudar um aos outros. E a gente tem aquela coisa de que pai e mãe é herói, né? Tem que saber tudo, tem que fazer tudo. Gente, não é, eles são como você aí. Ele também sofre como você, ele também tem as inseguranças. Também tá cansado, ele também não teve o apoio que você teve, ele teve um dia difícil, ele também não comeu, ele também não sentou, né? A gente acha que pai tem que fazer tudo, pai é robô, né? Mãe é robô, mãe tem que fazer tudo, é tudo no automático. São super-heróis e não é verdade. O pai não é super-herói, o pai ele é um ser humano, ele tá vivendo uma experiência na matéria, onde ele traz ali com ele toda uma bagagem dos antepassados dele, dos ancestrais dele. Das frustrações, dos medos, dos Olha traumas. Como se para nós hoje é difícil, imagina lá pro teu pai, pra tua mãe, pra tua avó, pro teu avô. Olha como as coisas mudaram, como acelerou. E você ainda tá culpando a tua mãe e o teu pai por tudo aquilo que ele não fez, por tudo aquilo que não te deu. Justificando, né, que as coisas não vêm até você por causa deles, por causa... Não é verdade. As coisas não vêm até você por sua causa e porque você não faz esse reconhecimento. Você não olha para dentro de você e diz, eu vou mudar, porque é muito mais fácil eu estar o tempo inteiro culpando o outro, do que eu olhar para dentro de mim e assumir. É duro quando a gente tem o remorso moral, aquela coisa de uma ação que a gente fez, a gente para e pensa depois com a cabeça fria e fala, nossa, eu fiz aquele comentário e é duro. É horrível, eu sei, ninguém gosta, mas a partir do momento que você reconhece, o que você faz? Você traz luz, consciência àquela situação e você não vai errar mais. E errar faz parte do processo. A gente também tem que parar um pouco com essa arrogância, com essa pretensão. Nós vivemos uma geração dos perfeitos, dos perfeccionistas, que tudo que a gente sabe é melhor, que tudo que a gente faz é melhor, que a gente tem que ganhar o melhor, que a gente tem que andar no melhor. Não funciona assim. Porque o meu melhor é para mim, não é para o outro. Não é para o outro. De repente, o meu peso é um carro e para o outro é uma bicicleta. E tá tudo bem. Sim. Por isso é importante a gente reconhecer também os nossos erros, né? E entender que nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Estaríamos lá em outras dimensões, né? E a importância de você entender que quando o processo tá doloroso, eu sempre, quando passei por esses processos, eu sempre me caiu uma ficha que é algo que eu não estava querendo amadurecer. É falta de amadurecimento. Então, a gente luta muito para amadurecer as situações, né? Tudo isso que você falou. A gente está sempre colocando a culpa no outro, a gente está sempre se colocando no lugar da vítima, porque a gente não consegue enxergar que a gente precisa amadurecer aquilo, a gente precisa se evoluir. Sabe o preço disso? Na comparação. Também. Então, assim, é muito importante você ter essa consciência. Aquilo que está difícil para mim é algo que eu tenho que aprender. Já coloca isso na sua cabeça. Está difícil porque eu tenho que aprender, eu tenho que amadurecer isso e eu preciso me ver em situações onde eu nunca me coloquei. Porque muitas vezes a gente só quer fazer aquilo que é conveniente, aquilo que é bom, aquilo que é confortávelzinho, né? O ego, né? Você sabe, outro dia também já faz um tempinho, mas eu fiz uma sessão bem significativa com uma pessoa. E até foi uma sessão online, pessoal, que funciona super bem. Muitas pessoas escrevem pra gente que estão longe, estão em outro estado. Gente,
tanto sessão de terapia, sessão de Theta Healing, o mapa astral, o mapa numerológico, funciona super bem online também, tá? Dá pra gente fazer uma conexão perfeita. É você tá numa internet boa com o teu aparelhinho de celular, dá pra gente falar tudo. E o que acontece? Essa pessoa, o atrito tinha sido muito grande com o pai dela, porque teve agressividade com a mãe e tudo, então ela não tinha mais coragem e também no momento ela não tinha o contato dele. Mas nós fizemos uma carta de perdão. Ela se perdoando e ela perdoando ele. Foi uma libertação, gente. Fazia 6 meses que ela procurava emprego. Na outra semana ela estava empregada. É sobre isso que nós Queimamos estamos falando a cartinha, hoje. Ela escreveu com o maior carinho, ela se preparou, ela escreveu e nós lemos na sessão a carta. Como se eu fosse aquele instrumento que realmente eu era, de ser o papel do pai. Gente, foi libertador. Na outra semana ela estava empregada, ela está empregada. Tanto por isso a importância de você fazer uma terapia, de fazer usar trabalho uma desse, usar uma ferramenta. Nós, na nossa plataforma, nós oferecemos muito essas ferramentas nas nossas vivências, nos nossos cursos também. Então, se você quer mudar, quer trabalhar esse padrão, entre em contato com a gente para você se ajudar nesse processo. É preciso sim se trabalhar. A gente fala assim, pra que eu vou fazer isso? Precisa, né? Precisa, libertador. Eu, quando comecei nesse processo de trabalhar com a terapia energética, eu tive que fazer pra mim. Eu fiz pro meu pai, fiz pra minha mãe. Foi libertador, porque tu vai falar, não guardo nada. Guarda. Todos nós guardamos. Se você fuçar aí, você vai achar alguma coisa. Você vai achar, porque você vem trazendo, na verdade, ressonâncias, expectativas deles também, frustrações. Quanta coisa que você é pequena, que você não lembra, mas de dor e sofrimento que os seus pais passaram e que, de repente, você registra isso. E aí você se torna uma pessoa forte ao extremo, que você se considera, cria aquela casca para um monte de situação que não é necessário, que você nem as vivencia, mas você acaba as atraindo. Sim. Por causa disso. Então é muito importante localizar, fazer um mapeamento, fazer o seu mapa numerológico, fazer o seu mapa astral, entrar em contato com a gente, via direct pelo nosso Instagram, pelos telefones de contato, chamar, explicar o que está acontecendo, a gente vai te orientar, a gente vai usar a melhor ferramenta de trabalho para poder te ajudar e esses caminhos andarem. De repente você está tanto tempo aí, rodando em círculo, rodando em círculo, rodando em círculo, e é só abrir uma porta. Exatamente. É só abrir e a uma gente porta. Tem que ter a ancestralidade como um motivo de celebração, né? É uma oportunidade da gente lembrar da força dos nossos antepassados, como eles foram corajosos, né? O que faltou para eles, e a gente honrar isso e trazer isso para nossa vida. Aquilo que meu avô não tinha, hoje eu tenho. Gratidão por eles terem passado por isso. Começa a ter gratidão pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua avó, pelo teu avô. Reconhece o que eles foram, honram a história dele e honre a sua história também. É muito importante a gente honrar, porque a gente está sempre buscando celebrações em outras coisas, em outros motivos, em outros momentos. Então traz essa celebração pelo que você já tem, pelo que você já é. Já entra nessa frequência da gratidão, se conectando com o universo. O universo reconhece, quando você sabe reconhecer, a tua vida, a tua história. É muito importante isso que a gente está falando hoje. Às vezes as pessoas escutam falar, será? Começa, experimenta fazer isso. Muita coisa vai mudar na tua vida. Vai melhorar muito, vai melhorar os teus relacionamentos, vai melhorar a tua vida financeira, vai melhorar o teu nível de estresse, o teu nível de você lidar com o outro, de paciência. Tudo vai se curar, porque Sim. você vai estar curando o quê? Da onde você veio. Que são as suas raízes bem elaboradas, bem firmadas, essas emoções trabalhadas, vai ser uma árvore que vai dar o quê? Frutos, né? Exatamente. Agora, uma árvore que não é bem firmada, nem bem resolvida, não enraizada, vai apodrecer. Exatamente. Né? Então, a gente vê muita gente aí com muita dor. Por quê? Porque não se trabalha emocionalmente. Sim, a gente tem essas memórias coletivas que a Ana acabou de falar, né? Que a ancestralidade traz muito isso pra gente. Então, a partir do momento, vamos trabalhar a memória coletiva dos momentos bons, né? De quando vocês se reuniam, de quando estava tudo bem, de quando também se compensava, de como era prazeroso. A relação ancestral e a relação familiar, ela tem que trazer isso pra gente. Apoio, ressignificar a nossa essência, ressignificar a história que essas pessoas passaram para chegar até aqui, para mim hoje, para eu poder hoje estar aqui, sendo no meu melhor e no meu papel, com a minha condição e a minha evolução.
É isso aí. Então, agradecendo vocês que estiveram com a gente até agora. Uma boa semana. Isso. E gratidão. E vamos deixar os nossos contatos também, para vocês que querem procurar a gente. É 11 9 9903 0009, Nathalie, Teta Healing e Numerologia. 11 9 1103 7424, Virgínia, Psicoterapia Vibracional e Astrologia. O nosso Instagram é o @Espaço Cura-te. Através de lá vocês conseguem falar pelo direct com nós duas. O nosso site é o www.espacocurate.com.br. Lá tá todas as vivências, todos os cursos, informações, valores que vocês precisarem. O nosso YouTube, Cura-te _oficial, com todos esses programas salvos, shots, meditações. Então vocês podem entrar lá, curtir, compartilhar, salvar para ver depois também. E hoje nós estamos numa nova plataforma, que é o Spotify, tá? Que é o Espaço Cura-te, com toda semana as meditações e a astrologia sobre o horóscopo e a previsão da semana. Então segue a gente lá em todas elas, compartilha e vem chamar a gente, vem fazer a diferença nesse teu processo. É isso aí, esperamos vocês. Uma boa semana e até terça-feira que vem. Até, um beijo. Beijo, gratidão.